ela não é de hoje, não surgiu no século 21, não. Desde o nascimento da igreja, após a ressurreição de Cristo e após a sua ascensão ao céu, a Bíblia diz que agora, após a descida do Espírito Santo, se começa uma renhida perseguição contra a igreja. Rejeição, prisões, morte, tortura, isso não vem de hoje. Mas o que me encanta, irmãos, é que o povo de Deus, em meio às perseguições, eles permaneceram fiéis, eles permaneceram de pé, eles permaneceram firmes, eles não se desestabilizaram, eles não se desestruturaram, eles não se desapegaram da fé. Eles, pelo contrário, eles continuaram pregando o evangelho da paz. Por quê, pastor? Porque em meio às perseguições da vida, em meio às aflições da vida, em meio aos enfrentamentos contra o inimigo, contra o sistema, quem nos sustenta é Deus. É a graça que nos sustenta, é a graça que nos firma, é a graça que nos incentiva. E o motivo de estarmos aqui nesta noite é porque a presença de Jesus nos atraiu a Ele. É a presença de Deus que nos atraiu a este lugar nesta noite. Eu tenho certeza, sem quaisquer dúvida, se eu assentar com você em uma prosa de poucos minutos, você vai contar as dificuldades que você tem enfrentado até o dia atual. Mas eu vim aqui dizer para você de forma bem simples: Jesus é contigo, Jesus é contigo. Eu não sei quem está entendendo e recebendo esta palavra, mas Jesus é contigo. E eu vou dizer mais: Jesus não apenas está contigo, Ele está envolvido com a tua dor, Ele está envolvido com o teu ministério, Ele está envolvido com a tua chamada, Ele está envolvido com a tua família, Ele está envolvido, aleluia, com a tua profissão, Ele está envolvido em tudo que você faz, pensa e age. Eu vim dizer para alguém que Jesus decidiu não te abandonar. A Mateus capítulo 28, o último versículo, Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Era Jesus dizendo: se vocês passarem pelo fogo, lá eu estarei também. Se te jogarem na cova, lá eu me apresentarei. Se te jogarem, aleluia, na sarça ardente, lá eu estarei contigo. Se te jogarem, aleluia, no tacho de azeite, como jogou João, lá eu estarei contigo. Se te jogarem na ilha de Pátimo para morrer, aleluia, abandonado e esquecido, lá eu estarei contigo. E eu vim profetizar na vida de alguém que em meio ao caos, em meio às perseguições, em meio às rejeições, em meio aos abandonos da vida, que Deus abre os céus e começa a revelar a glória dele, a essência dele, o poder dele. Ele começa a revelar o futuro. Eu vim dizer para alguém que em meio ao caos, Deus está contigo. Eu sinto comunhão nesta noite para pregar para alguém. Deus, Ele não abre mão da tua família. Deus, Ele não abre mão da tua casa. Por quê, pastor? Porque a tua casa, aleluia, é uma casa cheia de missionários e missionárias. A tua casa é uma casa cheia de servos e adoradores. Eu vim pregar para alguém nesta noite que está passando por lutas e dificuldades. Eu vim pregar para alguém nesta noite que está passando por perseguição. Mas eu tenho uma notícia boa, ainda na introdução desta mensagem: Jesus está contigo, Jesus está contigo. Elerga mandarabadagassovias. Quando se fala de perseguição, estamos falando de opressão, hostilidade, intolerância, ameaça, caça, violência, tortura,
atuam, discriminação, constrangimento, aleluia, coação. Mas eu vim dizer para alguém, em meio a tudo isso, o Espírito Santo está te fortalecendo. Eu vou provar para você, não é de hoje que esse enredo assustador tem de forma avassaladora, vem destruindo muitos, perseguindo a igreja. Ao longo dos séculos, desde o primeiro século da igreja, diversos líderes, diversos religiosos, aleluia, tentaram, perseguiram a igreja. Mas eu quero vos dizer nesta noite, que nenhum desses foram páreo para a presença de Deus que guiava o seu povo. Se levantaram muitos homens perversos, se levantaram muitos reis, imperadores, mas nenhum deles foram suficiente, aleluia, para destruir a igreja. Todos foram derrotados, todos foram vencidos pela morte, pelo tempo, mas a igreja não. Quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais a igreja era oprimida, quem está me entendendo, diga amém. Quanto mais a igreja era oprimida, mais a igreja crescia. No primeiro século se levantou homens como o imperador Nero. A Bíblia a história diz que Nero foi um homem perverso. Ele perseguiu os cristãos, ele perseguiu a igreja. No século I ainda se levantou outro imperador, Domiciano. Ele também perseguiu a igreja, exigiu da igreja que cultuasse a ele, que o reverenciasse, e por muitos se negarem a cultuar a esse imperador Domiciano, muitos foram abandonados, muitos foram hostilizados, muitos foram sacrificados, muitos foram mortos, mas mesmo assim não foi o suficiente para parar a igreja. No século II, a Bíblia diz também, irmãos, que muitos religiosos, muitos fariseus, a cúpula, o sinédrio, a mesma cúpula, os mesmos religiosos, os mesmos que faziam parte do sinédrio, que crucificaram Jesus, também perseguiram a igreja de forma renhida, como uma presa, aleluia, como uma caça, corre da presa. Assim eram os cristãos correndo desses religiosos. Mas a Bíblia diz que quanto mais a igreja era perseguida, ela crescia, ela exalava o bom perfume, aleluias. Ela exalava a essência de Deus, ela exalava o bom perfume da essência de Deus. Nada foi suficiente para parar a igreja. Não é diferente dos dias atuais, irmãos. Nós também enfrentamos perseguições. E que tipo de perseguições são essas, pastor? Perseguição silenciosa. Pastor, ninguém bate na minha porta falando nega Jesus. Não, nós sofremos outro tipo de perseguição no nosso país, a perseguição ideológica. A perseguição, aleluia, silenciosa. Falsas doutrinas, falsos doutores, falsos pastores, falsos profetas que têm arrastado multidões. Mas eu vim pregar nesta noite para uma igreja que está posicionada para combater estas heresias, para combater o pecado, para combater, aleluia, esse pensamento distorcido e que deturpam a palavra de Deus. Nada de pensamentos ideológicos, aleluia, não há parcialidade. Nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus que nos separou, um Deus que nos resgatou, aleluia, aleluia, para fazermos a diferença. E nós não vamos nos curvar diante da ideologia de gênero, não.
não, nós não vamos nos curvar diante as novas doutrinas, aleluia, que estão surgindo por aí e arrastando multidão, não, nós vamos permanecer firmes, nós vamos começar, aleluia, a pregar o evangelho ainda com mais ênfase, ainda com mais poder. Eu vim pregar para uma igreja que está disposta a se posicionar e dizer que pecado ainda é pecado, que lascívia ainda é lascívia, aleluia, que inferno ainda é inferno, que céu ainda é céu. Eu vim pregar para uma igreja que vai se posicionar e vai dizer: eu fui chamado para resgatar almas, eu fui chamado, aleluia, para popular o céu, eu fui chamado, eu fui escolhido, aleluia, para saquear o inferno. Eu vim pregar para uma igreja que não vai se curvar em meio ao sistema, que não vai se curvar diante das perseguições, que não vai ceder, não vai arredar o pé. Eu vim pregar para uma igreja que está dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Oh, aleluia. Quem está entendendo esta palavra, levante a sua mão. O Espírito Santo nesta noite te capacitará para pregar o evangelho com poder e ousadia e coragem. Igreja perseguida, mas não abandonada. Igreja perseguida, aleluia, mas não destruída. O inimigo pode tentar, ele pode se levantar de todas as formas, de todas as maneiras. Ele pode arquitetar o que for, mas ele não vai destruir a igreja. Quanto mais esbofeteio a igreja, mais ela cresce. Quanto mais oprime a igreja, mais ela cresce, aleluia. Quanto mais tentam calar a igreja, mais ela vai pregar, porque não se trata, aleluia, do ambiente que você está, se trata da essência que está dentro de você, aleluia. A igreja não para, meus irmãos. Por que, pastor, a igreja não para? Porque a igreja não desiste, porque a igreja não é uma organização humana. Vou repetir: a igreja não é, aleluia, um grupo ideológico, filosófico, sociológico, não. A igreja é um organismo espiritual que está alicerçada sobre a rocha. E quem é a rocha? É Jesus de Nazaré, é Jesus o Nazareno, aleluia. Você não faz parte da massa, você faz parte dos escolhidos. Deixa eu ver quantos escolhidos tem aqui nesta noite. Quem é escolhido sabe que não tem escolha. Quem é escolhido sabe que foi chamado para o propósito. Deixa eu ver quem está comigo nessa noite. Deixa eu ver quem veio dar lugar. Deixa eu ver quem veio dizendo: eu faço parte do corpo de Cristo, eu faço parte da igreja que vai se levantar e reagir, aleluia. Você não vai parar, aleluia. Não se espante, meus irmãos. Jesus já havia dito que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Não há inferno, não há demônio, não há forças maquiavélicas, não há governo, não há principado, não há leis que possam prevalecer contra a igreja. Não se engane. Jesus já havia alertado a igreja sobre as perseguições que sofreriam. Quer ver que isso é uma verdade? Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. O que eu mais escuto é: pastor, estou desanimado, pastor, estou desanimado. E o desânimo tem, aleluia, tomado conta de muitas vidas. Mas eu vim pregar para alguém nesta noite que o desânimo bateu na porta, mas ele disse: ah, desânimo,
tu não tem lugar, eu sou escolhido, eu sei para qual propósito vos chamado, eu vou dar lugar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus de Nazaré, Jesus não prometeu flores, ele prometeu aflição, mas em meio às aflições tem vitória, em meio às guerras há vitória. Eu vim pregar para uma igreja que está batalhando, está guerreando, mas tem certeza da vitória, tem certeza da conquista. Aleluia! Mateus capítulo 10,